Ohayou, amadas! Bom dia, Brasil! Boa noite, Japão! E aí, como que vocês estão? Bom, hoje a nossa live, ela tem um tema que já faz um tempo aí que eu estou querendo trazer para vocês, que é por que eu me preocupo tanto com a opinião das outras pessoas, por que eu me importo, né, com o julgamento que as pessoas têm a meu respeito. E com relação a isso, quantas coisas, né, que a gente deixa de fazer por conta dessa preocupação. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, vocês, né, todas aqui que estão ao vivo comigo e vocês que assistem no gravado também, eu tenho certeza que se identificam com essa dificuldade. Essa é uma questão onde aparece muito nos meus atendimentos psicológicos e realmente nos faz sofrer, né? Então, por isso eu trouxe esse tema aqui. Hoje eu vou explicar para vocês que por trás dessa dificuldade existe uma raiz, existe uma causa pela qual faz com que a gente desenvolva essa questão, né? Então, se você ficar aqui comigo, você vai entender, você vai se identificar. E a minha sugestão, a minha orientação é que você abra o seu coração para você receber essa nova informação, né? O conhecimento, o fato de vocês estarem aqui adquirindo novas informações, eu tenho certeza que mexe com o seu coração, mas você precisa se permitir, né? Se permitir receber, se permitir aprender. Olá, as meninas aqui que estão chegando, Tayara, Cris, Karina, olá Bruna, bom te receber aqui, Rosiane, sejam muito bem-vindas meninas, mulherada, eu tenho certeza que o nosso poder, ele tá aqui dentro de nós, só que muitas vezes a gente não permite acessar esse poder, né, esse nosso potencial. E por que a gente não acessa esse nosso potencial? Justamente porque a gente acaba focando nessa questão de, meu Deus, se eu fizer isso, o que as pessoas vão pensar? Se eu falar não, né? Quantas pessoas que estão aqui comigo que não conseguem dizer não? O fato de você não conseguir dizer não para as pessoas, isso também é uma questão emocional, isso também está incluso, né, na dificuldade que você possui com relação a essa questão do julgamento, da opinião das outras pessoas. Então, eu vou aqui explicar para vocês sobre essa problemática e vocês vão aqui me colocando, tá, nos comentários se vocês estão se identificando, se está fazendo sentido para você. É muito importante que eu saiba esse feedback de vocês e conforme vocês vão surgindo dúvidas, conforme vocês queiram falar e o que acontece com vocês, vocês fiquem à vontade que eu vou estar aqui explicando, dando essa aula para vocês e também muito atenta àquilo que vocês estão falando aqui no chat. Tá bom, amadas? Estou muito feliz. Hoje a gente está fazendo nesse novo horário, né? Porque é um horário diferenciado, porque eu tenho um compromisso e eu não vou conseguir fazer depois. Mas eu não queria deixar de fazer essa live, porque além de estar falando sobre esse assunto que é tão relevante, que é tão importante, que mexe, né, com a nossa autoestima, com a nossa autoconfiança, eu também no final da live eu quero apresentar para vocês, né, falar de uma novidade que vem por aí. É um projeto que foi totalmente intuitivo do meu coração, porque eu senti essa necessidade e eu tenho certeza que essa novidade ela está chegando para agregar a sua vida, o seu conhecimento, o seu equilíbrio emocional, tá bom? Então fiquem comigo até o final e uma coisa eu garanto para vocês, quem ficar nessa live, quem estiver aqui nessa live, vai ter uma grande oportunidade, tá bom? Uma grande oportunidade, então fiquem por aqui. Seja bem-vinda, Juliana, Thaisa, Silvia, Valéria, sejam muito bem-vindas e vamos ao tema, né? Então, por que a gente se preocupa tanto com a opinião das outras pessoas? Eu quero saber se isso acontece com você. Coloquem aqui, ó, sim ou não, tá? Para eu saber. Todos nós temos carências emocionais, né? O que são carências emocionais?
São algumas necessidades, são alguns vazios emocionais que a gente acabou carregando desde a nossa infância. Então, aconteceram situações lá no nosso passado. As meninas estão falando aqui, sim, né? É isso mesmo, gente. E isso não acontece só com vocês, né? Já aconteceu muito comigo. Eu fui essa pessoa por muito tempo, uma pessoa que não conseguia dizer não, né, para os outros, com medo da reação do outro, uma necessidade de aceitação. Por isso que eu falo para vocês, né? Essa questão da preocupação, ela tá muito relacionado a essas necessidades emocionais que nós carregamos desde a nossa infância. Então, por exemplo, muitas vezes a gente teve uma mãe, eu já atendi alguns casos assim, né? Que a paciente, ela relata assim, eu não me lembro de ter recebido um abraço da minha mãe. Né? Imagina como deve ser para essa criança não receber esse afeto, né, de uma pessoa que é tão importante, que ela é a figura onde a gente tem segurança. É através da nossa mãe que a gente conquista a nossa confiança, né? É através dela que a gente se sente segura. E aí muitas pessoas me relatam isso, eu não me lembro, eu não me recordo, né, de ter recebido um abraço dela. Então, o que esse adulto, ele cresce com esse vazio, né, com essa sensação de, será que eu sou amada? E aí vai fortalecendo aí no coração essa necessidade, esse vazio de não saber, de não se sentir amada. E todos nós, né, eu, vocês aqui, todos vocês que estão aqui, todo mundo, nós temos algumas necessidades emocionais de ser amada, nós temos necessidade de receber afeto, de receber carinho, nós temos necessidade de atenção, de ser reconhecida, de ser valorizada, né? Então, o que acontece? Muitas vezes nós não recebemos essas necessidades emocionais mesmo, né? Essas emoções, esses sentimentos. E aí a gente desenvolve e fica um buraco no nosso coração que a gente não entende. Quantas pessoas que chegam até a mim falando, eu sinto uma angústia, né, no peito, eu sinto uma dor, eu tenho uma sensação muito grande de vazio. Quantas pessoas que chegam para mim na terapia, eu não sei o que acontece comigo, eu tenho tudo, né? Eu tenho saúde, eu tenho a minha família, mas eu não me sinto feliz, como se tivesse aquela sensação de falta, né? Está faltando alguma coisa e a gente nunca sabe o que é essa falta. E aí, o que nós seres humanos costumamos a fazer? A gente costuma buscar isso no externo, né? Então a gente tenta preencher esse vazio através de um relacionamento. A gente tenta preencher esse vazio através do dinheiro, né, do financeiro. Nós tentamos preencher esse vazio com o emprego, né, achando que esse emprego ele cobre esse vazio que nós temos no coração. Porém, você vai começar a perceber que, nossa, eu tenho um emprego maravilhoso, eu tenho, né, eu não tenho nenhuma necessidade assim financeira, mas eu continuo com esse vazio. Esses dias uma pessoa veio falar para mim que ela tinha um sonho de comprar uma casa, né? O sonho dela era conquistar uma casa própria. E aí, quando ela pegou a chave da casa, ela sentiu que aquilo não preencheu, né? Ela não conseguiu sentir felicidade quando ela conquistou aquele sonho. Ou seja, ela tem um vazio emocional, ela achou que esse vazio estava relacionado a esse sonho, mas na verdade não estava, né? Quem aqui, que está aqui comigo, quem está assistindo aí no gravado, tem esse vazio emocional, essa sensação, né? De preciso preencher esse vazio de alguma forma, ou o que acontece muitas vezes? Nós tentamos distrair a nossa cabeça, sabe? Através de jogos, através de redes sociais. Tem muitas pessoas também que relatam o seguinte, seja bem-vinda, Yuriko, que tem muitas pessoas que falam, né, pra mim,
eu não consigo ficar parada. Eu preciso estar o tempo todo em movimento, o tempo todo trabalhando, o tempo todo fazendo alguma coisa, porque na hora que eu paro, eu não me sinto bem, né? Por que não se sente bem? Porque quantos pensamentos que ficam, né, na nossa cabeça, na nossa mente, rondando aí, e que esses pensamentos são pensamentos perturbadores, que a gente não consegue dar conta. E aí, para não pensar, a gente acaba tentando se distrair. Seja bem-vinda, Esther. Não é mesmo? Quem aqui se identifica com isso, né? Que tem tantos pensamentos. A insônia, por exemplo. A insônia também, ela é um super sinal de que algo emocional não está bem, não está em equilíbrio. Então, na hora de dormir, que é o momento que você, né, fica com você com você mesma, você com as suas emoções, com os seus pensamentos, e aí a gente não dá conta daquilo que nós estamos pensando, daquilo que nós estamos sentindo, e aí não consegue desligar, né? Fica o tempo todo pensando, a cabeça o tempo todo trabalhando, e nós não temos uma boa noite de sono. Então, todos nós temos uma necessidade emocional. Assim como, né, você tem uma necessidade fisiológica. O que é a necessidade fisiológica? Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos tomar água, nós precisamos dormir. São todas necessidades fisiológicas, biológicas, né? E a gente respeita essa necessidade. Quando você está apertada, quando você está precisando ir no banheiro, o que você faz? Você faz de tudo para suprir essa necessidade. Só que com a necessidade emocional, a gente não faz esse movimento. Existe aí algumas necessidades e essa necessidade, ela fica no coração. Olá, Joyce, seja bem-vinda. Entende? E aí essa necessidade emocional, ela não é suprida. E aí o tempo vai passando, essas necessidades vão aumentando cada vez mais. E quando a gente tem essa necessidade, por exemplo, de atenção, de ser reconhecida, nós temos uma preocupação muito grande, porque daí o que a gente entende, né? Quando a gente é criança, vai se desenvolvendo essas necessidades emocionais e a gente entende, bom, se eu agradar as pessoas, se eu estiver sempre disponível, ou se eu faço tudo de forma perfeita, eu sou aceita pelas pessoas, né? As pessoas me tratam bem, eu me sinto inclusa ali naquele grupo. E aí a gente vai crescendo e vai entendendo que quando a gente agrada as pessoas, quando a gente não diz não, quando a gente acaba fazendo as coisas, servindo as pessoas, nós somos mais bem aceitas. E isso vai, entre aspas, né, preenchendo, você acha que tá dando certo o teu jeito de levar a vida. Mas, a longo prazo, o que acontece a longo prazo? Né? A longo prazo, você deixa de ser você. Você cansa, né, de fazer coisas que você não quer fazer. O que é isso? A gente acaba usando máscara, né? Quando você acaba falando sim, quando na verdade você quer dizer não, quando você deixa de fazer as coisas para agradar os outros, né? Por exemplo, eu tenho um desejo muito grande de estudar fora do país, mas você não tem o apoio da família. A família fala não, de jeito nenhum, né? Você não vai para estudar em outro lugar. É o sonho, é o seu sonho, né? É um desejo muito grande do seu coração, mas você, para não desagradar, para não chatear os pais, você acaba não fazendo aquilo que é importante para você. E nem sempre... Olá, Meline, Nívia, sejam muito bem-vindas. Nem sempre a gente vai receber o apoio das pessoas. Isso também é outra queixa que aparece com muita frequência. Eu me sinto mal, eu tô cansada porque eu não recebo o apoio das pessoas. O meu marido não me apoia em nada do que eu faço. Minha mãe sempre me critica, né? O tempo todo ela só tá me criticando pelas coisas que eu escolho, pelas coisas que eu faço. E olá, TM, Dani, né? Seja bem-vinda. E aí a gente não recebe o apoio das pessoas,
A gente sente essa necessidade porque para quem tem grandes necessidades emocionais de aceitação, de reconhecimento, tem também uma necessidade do apoio, né? Quando vocês que são mães aqui e têm filhos pequenos, o que vocês fazem com seus filhos pequenos? Vocês direcionam, não é? Você fala, você ensina, ó, vai por esse caminho, faça isso, isso é errado, isso não tá certo. E a gente cresce, né? A gente se torna pessoas adultas e a gente continua esperando esse direcionamento, esse apoio. Só que quando nós somos adultas, nós já temos essa capacidade de direcionar a nossa própria vida, né? De seguir o nosso próprio caminho. Só que a gente fica esperando, né, o apoio das pessoas, o reconhecimento das pessoas e não vem. E aí não vem o apoio, não vem o reconhecimento, e aí o que você faz diante disso? Você não faz, né? Fica paralisada. Bom, já que ninguém me apoia, já que ninguém me dá valor, então isso quer dizer que eu não vou fazer porque não vale a pena. E aí a gente acaba procrastinando. Eu acho que também tem a ver com isso, né? A gente acaba procrastinando. Muitas vezes você fala, nossa, eu sei que eu tenho que fazer, mas não faço. Eu sei que se eu fizer isso, eu vou ter bons resultados, mas a gente acaba procrastinando porque o fato de não receber o apoio das pessoas, o fato de não receber o olhar, né, o afeto, o carinho das pessoas, isso faz com que tire a sua força. E aí esse potencial que eu sempre falo para vocês, que vocês possuem aí no coração de vocês, ele não vem, né? Ele não floresce, você não se conecta com esse poder porque você está esperando esse poder de fora, né? Como se algo externo fosse preencher e fosse te fortalecer. Mas não é esse o caminho. Seja muito bem-vinda, Mina, Shirley, Zenilde. Sejam muito bem-vindas, mulheres. É isso mesmo. Está fazendo sentido para vocês isso ou não? Escrevam aqui para mim. Se vocês se identificam, se é assim que acontece com você. Você também é uma pessoa que tem essa necessidade de receber o apoio. Vocês sentem isso no coração? Deixam de fazer algumas coisas pela falta do apoio dos seus parceiros ou de pessoas que são importantes para você? Coloquem aqui que eu quero saber. Seja muito bem-vinda, Shirley, Paulo. Hoje nós estamos falando sobre preocupação com a opinião das pessoas. Por que a gente se importa, né, tanto com o julgamento das pessoas? Por quê? E por que isso nos paralisa? Juliana escreveu, eu me identifico. É isso mesmo. A gente se identifica, né? Essa preocupação com a opinião das pessoas é algo que atrapalha, é algo que atrasa muito a nossa vida, né? Esse novo projeto que eu vou falar para vocês no final da live tem tudo a ver com isso. A gente vai entender melhor essas emoções. Eu acho que para você desenvolver o autoconhecimento, a base para você começar a desenvolver o autoconhecimento é você entender melhor as suas emoções, as suas necessidades emocionais que eu digo aqui para vocês. Oi, Lu! Seja bem-vinda. BND. Seja bem-vinda também. Então nós temos essas necessidades emocionais. E aí você pensa, nossa, qual será que é a minha necessidade emocional? Porque para você descobrir, para você entrar em contato com essa sua necessidade, você precisa se autoconhecer. Se você não tem desenvolvido o autoconhecimento, você não consegue identificar qual é a sua principal necessidade emocional que precisa ser suprida. E quando a gente não supre, né? Quando a gente não preenche essas necessidades emocionais, a longo prazo ela vem em forma de doenças, né? Tanto doenças físicas como doenças psicológicas, psiquiátricas, né? A ansiedade, por exemplo, é uma delas. É quando você se sente muito ansiosa a ponto de não conseguir dormir, a ponto de atrapalhar o seu dia a dia, atrapalhar a sua produtividade.
Quantas pessoas que precisam recorrer à medicação porque não dão conta das suas ansiedades. E o que a ansiedade ela está querendo te mostrar? Ela está querendo te falar, né, te ensinar que existem algumas necessidades emocionais aí dentro do seu peito, do seu coração, que ela precisa ser suprida, mas que a gente não entre em contato com essa necessidade. A gente vai levando a vida, né, suprindo aí outras necessidades, a gente fica focado nos problemas que a gente precisa resolver e não entra em contato com você mesma. Estive em um casamento por 13 anos e sim, eu era exatamente assim. Necessitava da aprovação do outro para conseguir me movimentar. Quando fazia algum movimento e não tinha aprovação, gerava muito atrito. Olha só. Olá, Jussi. Olá, Sabrina. É isso mesmo, né? A gente tem uma necessidade de aprovação e essa necessidade de aprovação é uma necessidade de aceitação. Enquanto a outra pessoa ela não aceita ou ela não aprova, isso é uma necessidade de validação. É como se, sabe quando a gente é criança e a gente precisa da aprovação dos pais pra gente poder sair, pra gente poder fazer as coisas, enquanto o pai não deixa, a gente fica presa, né? Então a gente fica nesse lugar de criança, né? De criança ferida, de que nós precisamos o tempo todo de alguém aprovando as nossas atitudes, as nossas escolhas, como se fosse assim uma segurança, né? A partir de quando alguém aprova, a partir de quando alguém me apoia, eu tenho esse aval, né? Então tá bom. Então eu posso seguir esse meu caminho, eu posso comprar isso que eu desejo, eu posso fazer as coisas que eu quero fazer, porque a gente tem essa necessidade de aprovação, de validação. Mas qual é o caminho para a gente ter uma vida mais leve? É o autoconhecimento, é você entender, é você entrar em contato com a sua própria necessidade emocional e você mesma conseguir suprir esse vazio, entende? Porque você é capaz de preencher esse vazio emocional. A gente não precisa de coisas externas, a gente não precisa mais da aprovação de outras pessoas para conseguir seguir e de realizar os nossos objetivos e os nossos sonhos, né? Quem aqui já teve um grande objetivo, uma grande vontade, mas não realizou e esse objetivo acabou se perdendo? Você já nem lembra mais, né, quais eram os seus objetivos, quais eram os seus sonhos, porque acabou se perdendo. Eu fiz um formulário onde eu pedi para as pessoas preencherem para eu conhecê-las melhor, né? Então eu fiz várias perguntas e no final, na última pergunta era qual é o seu maior sonho, né? O que precisa acontecer na sua vida para você se sentir feliz, enfim, e se sentir de fato realizada. E tiveram algumas pessoas que responderam: eu nem sei mais, não me lembro mais qual era o meu sonho, quais são os meus objetivos, porque realmente se perdeu. E por que a gente se perde? Porque a gente fica esperando algo acontecer, esperando pessoas aprovarem ou validarem aquilo que eu desejo. Parece assim que sem o apoio das pessoas eu não consigo prosseguir, né? E na live passada eu até compartilhei aqui com vocês que eu acho que isso é algo que eu tive de diferente, sabe? Não assim, né? Não que eu seja melhor ou pior que alguém, mas eu tive esse diferencial, que é não esperar o apoio das pessoas. Então, assim, eu tenho várias fragilidades, eu tenho várias coisas que eu preciso melhorar, desenvolver em mim, mas eu não tenho essa necessidade do apoio das pessoas. Eu tenho muito claro na minha mente aquilo que eu desejo, aquilo que eu procuro, aquilo que é importante para mim. Eu consigo identificar muito bem quais são as minhas prioridades. E isso é algo que eu também vejo dificuldades em vocês, né? Porque também é outra pergunta que eu sempre coloco nos meus stories, né? Qual é a sua prioridade? E eu também recebo muitas mensagens de pessoas falando: eu nem sei qual é a minha prioridade. Ou algumas pessoas falam assim: tudo. Qual é a sua prioridade? Tudo.
E não dá. Se a gente fica pensando, né, que tudo é uma prioridade, você não consegue agir, você fica paralisado, porque você não sabe nem por onde começar. Seja bem-vindo, Matheus, Cíntia, Tânia. Entendem? Tá fazendo sentido para vocês? Seja bem-vinda, TM. Contem para mim se está fazendo sentido para vocês, se é assim que acontece. Isso é uma fragilidade que qual é o primeiro passo para a gente nos fortalecer e sair desse lugar? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você reconhecer, é você falar assim, ah tá, então eu entendi, é isso mesmo que acontece comigo, né? Eu reconheço que eu preciso do apoio das pessoas e que sem o apoio das pessoas eu não consigo ter atitudes, eu não consigo agir. Então, a partir de quando você consegue fazer esse reconhecimento, assumir essa sua fragilidade, é aí que você precisa começar a agir e a pensar de que forma eu posso trabalhar essa questão, né? Então, se você é uma pessoa que tem uma dificuldade e que tem uma preocupação excessiva com relação à opinião das pessoas, está aí talvez a sua fragilidade. Se eu preciso da opinião dos outros, é porque eu tenho uma necessidade emocional que é a necessidade de aprovação, que é a necessidade de aceitação. Parece que eu preciso que as pessoas me aceitem, né? E aí, como que é o ciclo? A gente tenta, né, fazer as coisas, a gente tem lá o nosso foco, o nosso objetivo. Ah, eu quero fazer isso, eu decidi que eu quero fazer isso. Aí você não recebe o apoio das pessoas, tá? Aí você não faz. Ou existem aquelas pessoas que, não, eu vou fazer mesmo assim, eu vou encarar, eu vou enfrentar, eu preciso mudar essa situação, e a gente vai lá e faz. E aí acontece de uma pessoa dar uma opinião negativa a respeito daquilo que você fez. Você recebeu vários elogios, vários reconhecimentos, parabéns, que legal que você está fazendo esse trabalho, mas existe uma pessoa qualquer, às vezes é uma pessoa qualquer que você nem conhece, que você nem tem muito vínculo, que dá uma opinião negativa. E aí, por causa dessa opinião, o que você faz? Desiste de tudo, para com tudo, fica paralisada. E por que acontece isso com você? Oi, Aline. Oi, Anne. Keiko, sejam muito bem-vindas. Por que a gente faz isso, né? Por que a gente se paralisa quando a gente recebe uma opinião ou um julgamento negativo? Porque você acaba se deparando com a rejeição. E a rejeição é algo muito doloroso. Sim ou não? Quem aí já sofreu alguma vez na vida a rejeição? Principalmente aquelas pessoas, que é algo que eu também escuto bastante, né? Através daqui do Instagram, através do psicodesafio, através da terapia. Quantas pessoas que sofreram bullying na escola, né? Muitas pessoas que estão aí no Japão, que estão aí há 20 anos, né? Eu atendo pessoas que estudaram no Japão, que estão aí desde a infância. E naturalmente, né, por ser estrangeiro, recebeu bullying na escola. Então, principalmente essas pessoas que viveram essa experiência de rejeição, existe uma dificuldade ainda maior com relação a essa questão do julgamento, com relação à opinião das outras pessoas, porque não foram aceitas. A Cris, né? A Cris, a Ju, né? Estão falando aqui que passaram por isso. E aí, quando você tem essa bagagem, né, de experiência, de rejeição na tua infância, se torna muito mais desafiador você conseguir enfrentar essas situações, com medo de encontrar, porque daí assim, hoje você se tornou uma mulher adulta, você não é mais aquela criança, né? Enfim. Mas quando você vivencia essa experiência da rejeição, aquela memória que está guardado aqui na sua mente, no seu coração, da rejeição que você viveu na tua infância, ela vem à tona. E aí você
e aí você paralisa, né? Você se fecha e você acaba tendo o mesmo comportamento que você teve quando você recebeu o bullying ou quando você recebeu a rejeição. E a rejeição, ela pode aparecer de várias maneiras, né? Não somente no bullying, mas, por exemplo, o que é muito comum acontecer também. A mãe engravida e aí o relacionamento termina, o pai segue o seu caminho e a mãe acaba tendo que criar os filhos sozinha, né? Também é uma história de rejeição, né? Rejeição e abandono do pai, que não assumiu a paternidade, que não reconheceu, né, esse filho, e aí vive e cresce com essa sensação de rejeição, de abandono. E o abandono, seja bem-vinda, Gilmara, escritora, Cat. E essa vivência, essa experiência de abandono, ele é um dos principais causadores da nossa baixa autoestima. Sabia? Escrevam aqui se vocês já viveram essa experiência de rejeição, de abandono, e que a nossa autoestima ela está muito direcionada, né, com relação a isso, porque quando a gente tem esse histórico de rejeição, esse histórico de abandono, você tem aquela sensação de que você não tem muito valor, né? Porque se você tivesse valor, você não teria sido rejeitada, você não teria sido abandonada. Então, vocês estão conseguindo compreender quantas coisas que está por trás dessa dificuldade de lidar, né, com o julgamento das pessoas? Não é simplesmente muitas pessoas aqui, né, no Instagram, eu escuto muitas pessoas falarem, se você tá com medo, vai com medo mesmo, né? Enfrenta, você precisa enfrentar. Mas a gente precisa respeitar também aquilo que nós estamos sentindo no nosso coração. Então, se essa dificuldade é uma dificuldade muito intensa e que atrapalha a sua vida, é importante que você acolha, sabe? Ao invés de você ficar se criticando, nossa, eu deveria ser diferente. Eu deveria não ligar para a opinião das pessoas, eu deveria fazer isso ou aquilo, né? A gente tem uma tendência de fazer isso, de nos autocriticar. E quando a gente fica se criticando, a gente acaba se colocando para baixo, a nossa autoestima fica fragilizada. Quando você afeta a tua autoestima, você passa a não ter confiança em si mesma, você acaba não tendo coragem de enfrentar o que você precisa enfrentar, e aí tudo vai virando aquela bola de neve, e aí você não consegue executar aquilo que você precisa fazer, né? Por conta desse medo, por conta dessa insegurança. Olá, Pri. A Cat falou: escuto muitas histórias de mulheres que têm sérias dores, que têm suas vidas paralisadas e perdendo a direção da vida. Exatamente. Para mim também aparece muito, viu, Cat? Muitas pessoas que ficam paralisadas. E, na verdade, pelo que eu percebi lá no formulário, né, quem preencheu aquele formulário, eu agradeço, né, no meu coração, porque realmente me deu essa clareza. Quantas mulheres se sentem paralisadas? E o fato de se sentir paralisadas, eu acredito que se deva muito a isso, a essa falta de apoio, a essa necessidade emocional de receber o apoio das pessoas, o reconhecimento e o valor, minha gente. O fato de você falar assim, nossa, as pessoas não me valorizam, né? É algo que sempre eu escuto, as pessoas não me valorizam. Mas quem precisa se valorizar? Será que a gente precisa receber? É claro que quando a gente recebe essa valorização do externo, das pessoas, esse olhar, esse reconhecimento, nos fortalece, né? Nos encoraja, nos dá muita força, motivação para a gente continuar fazendo aquilo que nós precisamos fazer. Só que esse reconhecimento, a gente não pode depender desse reconhecimento. Essa semana mesmo eu falei para vocês, né, sobre dependência emocional. O que é dependência emocional? É você esperar que as outras pessoas te dão esse reconhecimento, esse valor para você conseguir realizar, para você conseguir fazer as coisas.
né? Não dá pra gente ficar dependendo emocionalmente das outras pessoas, porque é dessa forma que a gente se sente paralisada. E eu volto a falar aqui para vocês, no final dessa live eu vou apresentar para vocês uma grande novidade, é algo inédito, é um projeto novo que eu fiz para vocês, totalmente intuitivo, justamente por essas necessidades que eu observo, por conta dessa paralisação, né? Aí no Japão, as pessoas que... Eu já fui pro Japão, né? Para quem está aqui e não conhece a minha história, eu já morei no Japão, eu fui em 2001, fiquei até 2008 trabalhando no Japão. E quando a gente vai para o Japão, a gente vai com um objetivo, né? Nós vamos com algumas metas, com alguns sonhos na mala. E quando a gente chega no Japão, você, né, viver uma cultura diferente, num país diferente, exige muita demanda, né? Exigem muita resiliência, né? A gente precisa ter muita resiliência para conseguir dar conta de tudo isso que vocês vivem aí. Só que a gente vai com foco, né? A gente fica muito focada na questão do dinheiro, do financeiro e esquece da nossa saúde mental, da nossa saúde física, da nossa saúde emocional. A gente fica focado, né? Quantas pessoas que chegam pra mim, ou que eu vejo, eu acompanho muitos stories, que falam assim, nossa, eu posso estar morrendo, mas eu vou trabalhar. Sabe? Pessoas que não conseguem reconhecer os seus próprios limites, porque todo mundo tem limite. Quando você agrada muitas outras pessoas, quando você fica falando sim, quando na verdade você quer dizer não, quando você fica com essa preocupação, né? Ah, eu não vou fazer isso porque senão fulano vai pensar isso, não vou fazer aquilo porque ciclano vai pensar isso. Tudo isso faz a gente se fechar numa bolha, né? A gente fica fechado numa bolha sem saber para onde andar, como se a gente estivesse realmente presa dentro de nós mesmas, querendo realizar, querendo fazer as coisas, querendo mudança e não sabe por onde começar, né? Se sente perdida. Nossa, eu sei que eu preciso sair dessa bolha, né? Eu já atendi pessoas que falaram para mim, eu sinto que eu entrei numa caixinha e lá eu fiquei fechada nessa caixinha. Eu sinto que eu preciso sair desse lugar, né, florescer, eu preciso mudar a minha vida, mas como eu faço para sair dessa caixa? Porque eu tenho medo, né? Eu tenho muito medo, eu tenho insegurança, eu não sei o que me espera se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Então se fecha numa caixinha, numa bolha e lá fica. Só que nessa caixinha, nessa bolha, quando você se fecha, você não se dá a oportunidade para você se desenvolver. Sabe? É como se fosse a zona de conforto. Bom, eu trabalho todos os dias, acordo, levanto, levo meu filho para a escola, vou trabalhar, volto, faço comida, né? A gente vive no automático. E o que eu quero fazer com vocês realmente é tirar vocês desse lugar, sabe? É direcionar, é fazer com que vocês encontrem um caminho de falar, nossa, então eu acho que eu vou começar por aqui, sabe? Seja muito bem-vinda, pessoal que está entrando, Oninha, Kelly, Marx Hiraishi. Olha quantas pessoas entrando. Sejam muito bem-vindas. Nós estamos falando sobre a preocupação, né, que a gente tem com relação à opinião das pessoas. E eu vejo que na comunidade de Kasegi isso é muito intenso. E por que será que isso é muito intenso? O que vocês me contam, vocês que moram aí no Japão, só para eu entender. O que acontece aí no Japão que as pessoas acabam desenvolvendo essa questão da dificuldade, da opinião? O que eu escuto também, né, dos Dekaseis? Aqui a gente não pode confiar em ninguém. Isso acontece mesmo aí, gente? Escrevem aqui para mim, para eu saber. Aqui a gente não pode confiar em ninguém. Né? Não posso confiar, não posso contar com ninguém, a gente acaba se isolando, não criando vínculos, né, de amizade, como se realmente fosse cada um por si, Deus por todos. E eu sei o quanto isso deve ser difícil, é difícil porque eu já vivi, né, essa situação, mas quando a gente está em outro país, nós estamos longe, né, das pessoas que a gente ama, das pessoas onde a gente tem um vínculo maior.
E a gente se sente muito desamparado, né, nesse lugar. E ó, escreveram aqui, sim, isso realmente acontece, né, de não poder confiar nas pessoas. E aí a gente volta pro Brasil, né, e acaba passando pela mesma situação, porque acaba sendo treinado. Você acaba vivendo tanto tempo num país. Outra coisa que eu recebo, né, de demanda. Depois que eu vim para o Japão, eu acabei perdendo a minha identidade, porque eu tentei me adequar às pessoas que moram aqui, à cultura do Japão, e eu acabei distanciando da minha verdade. Eu não sou mais a pessoa que eu era, né? Então as pessoas buscam terapia também por conta disso. Eu preciso buscar novamente, eu preciso reencontrar a minha identidade. E é dessa forma, onde você vai em busca da sua verdadeira identidade, é que faz com que você saia desse lugar, é que faz com que você pare de se preocupar tanto com a opinião. Porque assim, essa questão da opinião alheia é algo natural também, né? Nós vivemos em sociedade, nós temos essa necessidade de sermos aceitas. Mas o que não dá para fazer, continuar, é depender da opinião das pessoas para que eu realize os meus projetos de vida. Né? Não dá para depender disso para você se realizar, para você se sentir feliz, porque a frustração ela acaba se tornando muito maior, né? Depender de outras pessoas, você vai se frustrar muito. Por quê? Porque o que as pessoas te dão? As pessoas, elas são o que são, elas dão aquilo que elas podem dar, elas fazem aquilo que elas acham que devem fazer e nem sempre condiz com as nossas atitudes, né? Quantas vezes que você acaba sofrendo pelo comportamento da outra pessoa, né? Você não se conforma. Gente, olha, eu não me conformo que a pessoa pensa assim, que a pessoa faz isso ou faz aquilo, e você acaba gastando toda a sua energia por conta dessas outras pessoas. A Cat. O que vejo muito aqui também é o grande número de separação. Acha que isso se deve à carência ou à frustração? Aí, Cat, depende, sabe? Depende muito da individualidade de cada um. Porque cada casal é um casal, né? Cada pessoa se juntou por algum motivo, né? E se teve a separação quando foi para o Japão, é porque talvez não tinha esse laço fortalecido, né, entre o casal. Existem tantos motivos que fazem o casal se separar, né? Pode ser a carência realmente, pode ser... Porque daí o que falando na carência emocional, nessa pergunta da Cat. Quando nós temos uma carência emocional, uma necessidade de atenção, necessidade de aprovação, necessidade de ser amada, esses vazios emocionais a gente transfere para outra pessoa. Então, aquilo que eu não recebi da minha mãe, aquilo que eu não recebi do meu pai, quando a gente é adulto, a gente transfere para essas pessoas, né? Então, a gente tem uma expectativa que os nossos parceiros vão suprir esse nosso vazio. E aí você acaba exigindo muitas coisas, né? Do marido, do esposo, do namorado. Porque você não me dá atenção, porque você prefere seus amigos, porque você não sei o quê, porque, né, a sua prioridade é o trabalho e você fica em segundo plano e você não suporta ser rejeitada e que não sei o quê. Então, assim, essa questão da carência talvez esteja relacionado a isso. É quando a pessoa deposita as carências emocionais que é dela, diante da história dela, e ela transfere e ela projeta no parceiro. E o parceiro, ele não é a sua mãe, ele não é o seu pai, entende? É uma pessoa que veio de fora, uma pessoa que teve uma outra educação, uma outra realidade, uma outra história, né? E que vocês são hierarquicamente iguais, né? Não tem essa questão de suprir a necessidade do outro. Sabe, a partir de quando você começa a olhar de outra maneira, você entende que você não vai receber e você não vai suprir esse teu vazio a partir do parceiro, né? Mas você mesma é capaz de suprir as suas necessidades emocionais. Verdade. E por conta da vida corrida aqui, essa situação se torna muito recorrente.
Ai, gente, é difícil, né? Eu sei o quanto é difícil viver, né? As demandas aí no Japão, eu sei o quanto é dolorosa, o quanto o emocional fica abalado mesmo. Por isso que eu trago, né, para vocês, por isso que eu decidi, por isso que eu coloquei como um propósito cuidar da saúde emocional de vocês. Porque eu me lembro quando eu estava no Japão que eu não prestava atenção também, assim, né, nas minhas emoções, naquilo que eu estava sentindo. Era só trabalho, 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 dinheiro, né, juntar dinheiro, comprar. E aí as questões emocionais, elas ficam muito de lado. E a nossa vida é agora, né? Nós precisamos prestar atenção no agora. Hoje vejo uma comunidade muito desunida, um querendo passar a perna no outro, e é muito triste. Isso é muito triste, né? Algo que a gente precisa repensar. E que, diante dessa realidade, já que essa é uma realidade de vocês, é por isso que vocês precisam se blindar, sabe? Se proteger, proteger o seu coração, saber lidar com essa situação. Diante dessa realidade, a gente não tem como ficar mudando as pessoas, mudando a comunidade, mudando o mundo. Quantas pessoas que chegam para mim também indignadas, né, com as regras do Japão, porque, nossa, os japoneses é isso, aquilo. Mas assim, é o país deles, essa é a educação, essa é a cultura deles. Não tem como a gente mudar, não tem como a gente transformar, né? Então, diante dessa realidade, nós é quem precisamos nos adequar. Então, se isso me incomoda, se isso tá difícil para mim, o que eu preciso fazer dentro das minhas possibilidades para lidar com essa situação, entende? Esse é o autoconhecimento. O autoconhecimento é você olhar para você. Então, diante do que aconteceu comigo, o que eu posso aprender? O que eu preciso mudar? O que eu posso mudar? Né? Por onde eu posso começar? Qual caminho eu posso seguir para me sentir melhor, sabe? Olá, Andréia, Emilari, sejam bem-vindas. Nós estamos falando sobre preocupação com a opinião das outras pessoas. E tudo isso que eu estou dizendo para vocês está relacionado também a esse novo projeto que eu estou para lançar aqui para vocês, para dizer para vocês, porque é uma dor que vocês que estão aí do outro lado, diante da realidade de vocês, é muito presente. E como a gente não pode mudar as pessoas, como a gente não pode mudar a cultura do Japão, né? Como a gente não pode fazer, como não está no nosso poder fazer toda essa mudança externa, então que a gente faça o nosso movimento interno, sabe? É assim que você consegue se proteger. Esse é o caminho. Eu sempre repito para vocês nas lives, eu sempre repito isso para vocês nos meus stories, nos meus conteúdos, porque o autoconhecimento, ela é a chave, ela é a base para você se proteger diante da realidade que você vive. Então, se você está cansada de ficar ouvindo a opinião das outras pessoas e essa opinião te diminui, te desanima, te desmotiva, então você precisa sair desse lugar. Você precisa conquistar uma confiança em si mesmo, fortalecer a sua autoestima e desenvolver o seu autoconhecimento. Essa é a base, né? Esse é o começo de tudo. A partir de quando você toma essa decisão, eu preciso... Então, para eu me sentir melhor, para eu ter uma vida mais leve, para eu conseguir dar conta dos meus sonhos, né? Dos meus desejos, realizar os meus objetivos, eu preciso desenvolver o meu autoconhecimento. Então, eu já entendi que eu preciso desenvolver o meu autoconhecimento. Mas por onde eu começo? Oi, Lohane, Lili, Melissa, sejam bem-vindas, queridas. Por onde eu começo esse meu autoconhecimento? O autoconhecimento, ele não acontece somente através da terapia. Muitas pessoas pensam, então quer dizer que eu tenho que fazer terapia. A terapia, ela é um caminho maravilhoso, né? Porque você vai entrar em contato de fato com as suas necessidades emocionais, das suas dificuldades comportamentais. Bom dia! Você vai entrar em contato com as suas dores, você vai ressignificar. Só que o autoconhecimento você não adquire somente através da terapia, né? Você adquire o autoconhecimento através de outros recursos também.
Através da meditação, você consegue fazer o autoconhecimento, porque você fecha os olhos e você começa a observar aquilo que está no seu coração, aquilo que você está sentindo, aquilo que está doendo, o que está acontecendo comigo, né? Que, sabe, a identificação, você identificar as suas emoções, isso já é um passo gigantesco. Saber o que está dentro de você, o que você está sentindo, já é um super passo, é um avanço, porque a maioria das pessoas não querem olhar para suas emoções, elas querem olhar para aquilo que está acontecendo fora. Não é mais fácil a gente julgar as pessoas, a gente falar assim, nossa, fulano de tal deveria fazer isso, a gente não faz isso com o marido o tempo todo, né? Você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo, você deveria mudar, você deveria ser isso, aquilo. É muito mais fácil a gente cobrar isso das pessoas. E é muito mais difícil a gente reconhecer aquilo que nós precisamos mudar. E o caminho correto, o caminho mais assertivo, digamos assim, é você começar a olhar para os seus comportamentos, né? Para você olhar. A Cat, amei estar aqui, me desculpa, vou ter que sair, com certeza voltarei, obrigada. Seja bem-vinda, Cat, né? Fica à vontade, depois você termina de assistir essa live, porque vamos falar aqui sobre a novidade, tá bom? E é isso, esse é o caminho, sabe, minha gente? Vocês começarem a olhar para... vocês pararem de direcionar o olhar para fora e começar a direcionar o seu olhar para dentro. A partir de quando você começa a fazer esse movimento de quem eu sou, quais são as minhas necessidades emocionais, o que eu preciso fazer para ter uma vida mais leve. O que eu quero trazer aqui para vocês é que não esperem algo acontecer, tá? Porque não vai acontecer nenhuma mágica, não vai acontecer nada de diferente para você sair desse lugar. Isso é uma ilusão, isso é uma fantasia que todos nós temos, né? Quando acontecer isso, aí eu vou ficar bem. Quando você fica esperando algo do externo para você ficar bem, sabe o que você está fazendo? Você está depositando o teu poder, que é seu, nas mãos de outra pessoa, nas mãos, né, daquilo que você está esperando acontecer. E esse poder, ele não está fora, ele está dentro de você, entende? E você precisa começar a fazer esse movimento. A partir de quando você começa a direcionar o teu olhar para você, para suas emoções, automaticamente você entra em contato aí com esse poder, com essa sabedoria, porque é uma sabedoria. Você ter atitudes, você começar a agir em prol de si mesma é algo valoroso, né? É algo transformador. É disso que a gente realmente precisa, sabe, minha gente? Então, assim, a preocupação, né? Resumidamente, a preocupação com a vida do outro, você vai melhorar essa preocupação. Porque o que veio na minha cabeça, né? Quantas pessoas que eu estou observando, que chegam para mim, que eu atendo também, né? Pessoas que querem trabalhar com o digital, por exemplo, né? Eu queria trabalhar, eu tenho muita vontade de fazer story, né? Sabe, falar um pouco, contribuir na vida das pessoas, mas eu não tenho coragem de aparecer. Eu não tenho coragem de falar, não tenho coragem nem de escrever, né, de falar um pouquinho de si mesma. Por que não tem coragem? Porque tem medo de qual vai ser o julgamento das pessoas se você fizer isso. Olá, Sá. Não é? Você sabe que você tem algo a contribuir na vida das pessoas, mas você não consegue fazer esse movimento porque não sabe qual será o julgamento das pessoas. Então, para você melhorar, para você se fortalecer, você precisa fazer esse movimento interno, tentar entender. Nossa, se eu me preocupo tanto com a opinião das pessoas, isso quer dizer que eu tenho uma necessidade emocional. Qual é essa necessidade emocional? O que eu preciso fazer para suprir essa necessidade e esse vazio que eu carrego dentro de mim? A Cris, boa noite, Sanara. O que eu preciso fazer, gente, para identificar a minha necessidade emocional? Você precisa se autoconhecer, tá? Então, tudo isso que eu falei para vocês tem a ver
com esse novo projeto que eu quero apresentar aqui para vocês. Eu vou colocar aqui os slides, né, conforme eu vou falando aqui da novidade. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, façam a pergunta, comentam, escrevam aqui o que vocês estão achando. Se isso faz sentido para você, você acha que essa preocupação com a opinião das pessoas realmente tem a ver com essa necessidade emocional de aceitação, necessidade de ser amada, necessidade de aprovação, necessidade de você não ser rejeitada, né? Você está cansada de ser rejeitada e essa sensação é dolorosa, te dói e você não quer mais isso, tá bom? Eu vou falar então para vocês a grande novidade que vem por aí, gente, é um curso online, tá? Um curso online com 4 encontros ao vivo. Nesse encontro ao vivo, a gente vai fazer pela plataforma Zoom, que é super simples, né? É só baixar aí o aplicativo e participar dos encontros. Esses encontros, né, para quem mora no Japão, vai acontecer no sábado, das 9 às 10h30 da manhã. E aí vocês podem estar se perguntando, né? Nossa, mas curso online e quem não conseguir participar, né? Porque nem sempre eu estou disponível nos sábados de manhã. Quem não conseguir participar, vocês vão poder assistir no gravado. Deixa eu mostrar aqui para vocês o nome do curso. Por que eu falo tanto em conexão, né? Gente, então o nome do curso é Conecte Mais em Busca do Equilíbrio Emocional. Conecte Mais. E por que eu criei esse projeto com essa nomenclatura? Porque o que está faltando na sua vida? Você se conectar mais com você, sabe? Fortalecer essa conexão com você mesma. Tá na hora de começar a parar de olhar para fora e começar a se conectar com quem você é, com a sua verdadeira identidade. Resgatar realmente a pessoa que você sempre foi, entende? Por isso eu coloquei esse nome, Conecte Mais em Busca do Equilíbrio Emocional. Então, será um curso online com 4 encontros ao vivo. Deixa eu colocar aqui para vocês. Os encontros, eles ficarão gravados para quem não tiver disponibilidade para estar ao vivo, porque eu sei como é a vida de vocês. Eu sei que é uma correria, né? No sábado de manhã vocês fazem o que vocês não conseguem fazer durante a semana, mas o que eu oriento vocês fazerem sabe a tal da prioridade? É isso. Né? Chegou o momento, né? Essa é a grande chance, a oportunidade de você começar a pensar em você, sabe? De você reservar essa 1h30, 2 horas que a gente vai ter de encontro para você se conectar. Vai ser assim, ó, esse tempinho, ó, de uma semana, né? De 7 dias, você vai ter um dia da semana, 1h30 a 2 horas, onde você vai colocar esse tempo para você se conectar, para você aprender. E é o que eu digo para vocês, o autoconhecimento, ele não é somente através da terapia individual. E por que eu senti no meu coração fazer esse curso online? Porque a demanda de terapia individual, ela tem crescido. E isso não é ruim, né? Isso é muito positivo. Se as pessoas estão me procurando para buscar a terapia individual, é porque estão entendendo, né? Despertaram a consciência de que precisam cuidar da tua saúde emocional, da tua saúde mental. Que não adianta vocês ficarem aí lutando, batalhando para ganhar dinheiro se vocês não cuidam daqui, né? Do coração. Então, diante dessa demanda, quando eu faço terapia individual, eu atendo muitas pessoas, eu fico limitada a um X número de pessoas, eu não consigo aumentar mais do que isso. Agora, através do curso online, eu consigo atingir mais pessoas, essas pessoas vão estar despertando a sua consciência, porque conhecimento, informação, estudar sobre você é um autoconhecimento maravilhoso. Né? A partir de quando eu ensino para vocês as coisas, vocês se conectam, né,
Porque não é assim que acontece na live? Conforme eu vou falando para vocês aqui sobre informações, sobre as necessidades emocionais, sobre aquilo que aconteceu na tua infância, o que você está fazendo aí do outro lado? Você está se conectando com você mesma. Você está assim, nossa, comigo aconteceu isso. Eu me lembro, né, quando eu era criança, eu passei por aquela situação. Isso é você se conectar com você, né? Em que momento do dia você consegue fazer isso por você? Não consegue, né? A gente não tem tempo, a gente não disponibiliza tempo para ficar refletindo sobre nós mesmas. A gente acaba colocando sempre o outro como prioridade. E a minha luta, né, a minha luta para com vocês é fazer com que vocês consigam desenvolver essa prioridade de você começar a se cuidar, de você começar a agir em prol de si mesma, a fazer coisas por vocês, né? Tá na hora de vocês começar a servir vocês, né? Não que você tenha que parar de servir as outras pessoas, não é isso. Mas a gente precisa encontrar um equilíbrio, né? Entre você e entre a outra pessoa. Esse é o segredo para você ter um equilíbrio emocional. O que acontece, né, com a maioria das pessoas? O outro fica lá em cima, né? E a gente fica lá embaixo. E aí isso se torna um desequilíbrio, você acaba se sentindo cansada, sobrecarregada e não aguenta mais. E aí vem aquela explosão de emoção, aí vem a depressão para algumas pessoas, porque a depressão é uma raiva que você segura e você não consegue externalizar, você acaba ficando para você. E aí entra naquele estado depressivo. Ou você acaba explodindo, falando coisas que não deve, agredindo as pessoas, né? Vem aquela explosão, aquele choro compulsivo. De vez em quando eu escuto aqui, né, na terapia, eu não consigo nem chorar mais, sabe? Eu não consigo mais nem chorar. Guardou tanto, foi tão treinada a ser forte, né? A mostrar para as pessoas que tá bem, que tá tudo bem, que você consegue dominar as coisas, que você tem o controle de tudo. Usou essa máscara da fortaleza de forma tão intensa que não consegue nem chorar mais, sabe? Não se dá esse direito, né? Não consegue nem respeitar aquilo que está sentindo, sabe, gente? Então isso é muito complicado, isso é adoecedor. O objetivo do curso é desenvolver o autoconhecimento e aprender a lidar melhor com as emoções. Olá, Kellen, é autoconhecimento, tá? O objetivo principal do curso online. Eu quero mostrar para vocês as datas, ó. Então, datas dos encontros desse curso. Para quem está no Japão, vai ser no dia 2 de abril, 9 de abril, 16 de abril e 23 de abril. Então, por que eu estou falando sobre isso agora, né? Hoje é dia 11 de março, ainda nós temos um tempo aí até chegar a nossa primeira aula. Porque eu quero que vocês se organizem para vocês se priorizarem no mês de abril, tá? Eu sei que abril tudo começa no Japão, né? É um novo ciclo que está se iniciando aí no Japão, então é uma grande oportunidade de você começar esse novo ciclo pensando em você, acolhendo as suas dores, cuidando do seu emocional. Quando você faz esse movimento por você, você está reconhecendo o que precisa, né? Você não é a Mulher Maravilha, você não é uma pessoa sobre-humana, né? Uma pessoa que dá conta de tudo. Não, a gente não dá conta de tudo. Eu não dou conta de tudo. Tá tudo bem também se eu não dou conta de tudo, mas eu preciso priorizar. Então, quando você começa a colocar isso como prioridade, que é cuidar do seu emocional, você tá fazendo algo a favor de você mesma. Olá, Mark. Entende? Tá na hora de vocês começarem a agir em prol de si mesma. Ai, mas eu não posso porque meu marido não sei o que, meu marido não gosta que eu faça o curso, meu filho. Eu entendo tudo isso, mas eu também sei do teu potencial e sei que você consegue e é capaz de se organizar para poder estudar, para poder desenvolver o seu autoconhecimento. E outra coisa que eu acho bastante importante falar para vocês é assim: quando você se prioriza, quando você disponibiliza um tempo para você se cuidar, você se sente mais fortalecida.
Você se sente mais emocionalmente mais disponível. E quando você se sente, né, quando você desenvolve essa sensação de bem-estar, é outra mãe, é outra esposa, é outra filha, é outra amiga, entende? As outras pessoas que estão ao teu redor, elas também vão receber, porque você vai ser uma pessoa muito mais equilibrada, sabe? Uma pessoa onde vai estar mais feliz consigo mesmo. Quando você se sente mais feliz com você, você é uma mãe muito mais amorosa. Nós, né, temos as nossas necessidades emocionais que nos faltou porque nós não recebemos dos nossos pais, enfim. Isso quer dizer que meu pai é ruim? Não. Isso não quer dizer que os nossos pais, eles deram o que eles conseguiram, o que foi possível dar. E tá tudo bem, porque nós somos adultas e nós temos essa capacidade de correr atrás daquilo que nos faltou. Entende? Oi, Pati! Seja bem-vinda. Entende? A gente consegue, a gente é capaz de dar conta daquilo que nos faltou. Mas eu sei que você não quer fazer o mesmo com o seu filho, né? Você quer dar para ele esse amor, essa atenção que é tão importante, né? Como faltou pra gente, a gente sabe como isso foi ruim, você não quer que aconteça isso com o seu filho. Então, quando você se cuida, quando você se prioriza, quando você arruma um tempo para se cuidar, você vai se tornar uma mãe emocionalmente mais saudável, mais disponível, mais amorosa, sabe? Você não vai deixar esse vazio no coração do seu filho. Mas para isso você precisa fazer esse movimento. Às vezes a gente pensa assim, né? Ai, mas se eu ficar estudando ali 1h30, meu filho vai ficar com o pai. Será que ele não vai ficar, sei lá, chateado? Vai ficar pensando que eu sou uma mãe desnaturada? Gente, quando você faz esse movimento de autocuidado, de autoamor, o que você está ensinando para os seus filhos? Você está ensinando a ele fazer o mesmo por ele. Quando você não consegue falar não, quando você fica só tentando agradar, o que você ensina para o seu filho? Você ensina que ele tem que deixar as coisas dele para agradar as outras pessoas. É isso que você deseja para os seus filhos? Olha como o nosso comportamento... Aí você pensa assim, ele é criança, ele nem percebe. Percebe. A criança percebe. Ele aprende através de atitudes, através de exemplos. Aí você vai falar pro seu filho, olha filho, você tem que ser diferente de mim, né? Você vai ser uma pessoa que você não vai ficar se preocupando com a opinião dos outros. E vai falar não quando você tem vontade de falar não. Mas como ele vai fazer isso se ele não tem o exemplo dentro de casa? Entende? Olá, KTM. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que você vai aprender no curso online. Então eu vou mostrar para vocês aqui o que vocês vão desenvolver em vocês. A gente vai estudar sobre as emoções, tá? Então eu quero dar uma aula inteira sobre medo, sobre insegurança, sobre ansiedade. Então existem algumas raízes que fazem com que você seja uma pessoa mais insegura, que você tenha medo de fazer as coisas, que você fica paralisada, porque o medo, ele é um sentimento, ele é uma emoção natural de todo ser humano. Eu tenho medo, você tem medo, todos nós temos medo. Mas quando esse medo, ele começa a te paralisar, você deixa de fazer as coisas por conta desse medo, nós precisamos rever isso, né? Precisamos entender o que está acontecendo com a gente, que o medo está te impedindo de realizar, está te impedindo de entrar em contato com o seu poder. Vou ensinar também sobre as nossas carências emocionais, que tem a ver com exatamente sobre essa aula, sobre essa live que eu dei para vocês, né? Então, vou explicar de forma muito mais intensa sobre essas carências emocionais, sobre as nossas necessidades emocionais. Eu vou apresentar para vocês casos clínicos que vai ficar muito claro para vocês, na mente de vocês, qual é o nosso funcionamento, né? Como a gente funciona e como que a gente faz para sair desse lugar, quais são os caminhos possíveis para a gente conseguir superar essas carências emocionais. Deixa eu falar também. O que nós vamos aprender? A raiva. A raiva é uma emoção que, se a gente não cuidar, ela faz a gente adoecer, né? Então,
Essas doenças físicas, nossa, quantas pessoas que chegam pra mim, eu fui no médico, fiz exame, não sei o que, e tá tudo bem, mas eu não me sinto bem, eu sinto que, né, o meu estômago tá isso, tá aquilo, e na verdade o problema tá nas suas emoções. Você sente uma raiva que você não pode externalizar, você não pode colocar pra fora essa raiva, e você acaba guardando pra dentro de você. Só que essa raiva fica, ela não vai embora, né? Quando você fala, deixa quieto, fulana falou alguma coisa, né? Uma amiga sua falou algo pra você que te magoou profundamente. Você ficou com raiva, você sentiu aquela raiva, mas você jogou essa sujeira pra debaixo do tapete, deixou quieto, não conversou com a amiga, mas aí mais pra frente vai acontecer outras e outras e outras situações que vão deixar você com raiva. E a gente precisa ressignificar, né? O caminho pra gente ressignificar essa raiva, eu vou ensinar vocês nesse curso. E vai fazer toda a diferença, porque a gente precisa aprender a lidar com essa emoção da raiva pra gente não adoecer. As pessoas que acabam desenvolvendo a depressão é porque, o que aconteceu? Sentiu várias raivas aí ao longo da sua jornada, raiva de mãe, raiva de pai, raiva de familiar, do marido, né? Enfim, são várias raivas que a gente acabou acumulando. Você lutou contra essa raiva, mas não conseguiu colocar para fora, nem através de doenças, nem através de fala, nem através de nada. Você guardou tudo isso no seu coração. Só que daí, a longo prazo, vem a depressão, né? Isso é uma raiva contida. Olá, Cássia Classoca. Seja bem-vinda. Eu estou falando, gente, da novidade que é o meu curso online, o primeiro curso online, que vai ser vagas limitadas. Por quê? Porque 1/3 da vaga já está vendida, tá? Para as meninas que fizeram o psicodesafio. Então, por isso que eu estou trazendo aqui para vocês essa oportunidade, porque realmente são vagas limitadas. Eu quero fazer um grupo de encontro, um grupo de estudo, sabe, pra gente se aprofundar realmente nas nossas emoções, para você entender o que acontece com você, porque o primeiro passo é esse. A partir de quando você identifica o que acontece com você, você tem a transformação. Vou falar também sobre os sentimentos predominantes da pessoa com baixa autoestima, quais são as chaves que você precisa desenvolver para conquistar a autoconfiança, sair desse lugar, parar de se preocupar com a opinião das pessoas e como lidar com essas emoções, né, de forma equilibrada. Emoções são emoções, não adianta a gente fingir que a gente não sente, né? A pessoa, tem algumas pessoas que vocês conhecem que são extremamente racionais. Você pensa assim, gente, aquela pessoa, ela é totalmente equilibrada. Ela tá sempre daquele jeito, super controlada, mas na verdade não é que ela tem o controle emocional. Ela não se conecta com a sua emoção, ela finge que aquilo não existe, tá? Só que isso é saudável? Esse é o melhor caminho para você ter o seu equilíbrio? Não é. Por quê? Porque quando você finge que ela não existe, você simplesmente nega aquilo que você está sentindo. Mas você está sentindo. Existe essa emoção, esse sentimento. E mais cedo ou mais tarde ela vai aparecer, tá? Então não é esse o caminho. Para quem serve, né? Eu quero mostrar para vocês para quem que serve esse curso. Para quem que o Conecte Mais, minha gente? Para quem? Para mulheres que desejam aprender como desenvolver o autoconhecimento, encontrar o equilíbrio emocional, tá? Você que não sabe por onde começar, quer desenvolver o autoconhecimento e não sabe por onde começar, tá perdida. Para pessoas que desejam uma vida mais leve, apesar das situações difíceis, porque eu acredito muito no poder do autoconhecimento. Você estudar sobre as suas emoções é autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais leve será a sua vida, tá, gente? Isso é uma garantia para vocês. Para as pessoas que se sentem paralisadas, querem mudança de comportamento, é para você que deseja mudar, que deseja sair dessa bolha, que deseja sair dessa caixinha onde você se encontra, né, protegida, porém você está na zona de conforto. E eu sei que você quer se desenvolver, eu sei que você quer se transformar. A questão financeira, gente, até pensando, né, o quanto isso é forte em vocês que estão aí do outro lado, essa questão financeira, a busca pelo financeiro. Existe um livro que chama Dinheiro é Emocional. Então, se você não cuida do teu emocional, você também não direciona, não se organiza.
com relação às suas finanças. Às vezes você está com dificuldades na sua vida financeira porque algo do seu emocional precisa ser trabalhado. Então é para você também. E por fim eu vou mostrar aqui para vocês todo esse material. Eu vou apresentar para você que tiver interesse, tá bom? Não, deixa eu mostrar para vocês o investimento, que eu acho que isso é importante, né? Que vocês devem estar pensando, meu Deus. Então, para vocês, né, minhas seguidoras, para o público externo, o valor desse curso online é R$ 347 ou 8.000 ienes, tá? Fica 2.000 ienes por aula. É uma pichincha, viu, minha gente? É uma pichincha, porque se eu contar para vocês, hoje eu sou professora de uma faculdade e o valor das aulas, né, que eu disponibilizo na faculdade é muito maior do que esse valor, tá? E então, assim, por que eu fiz esse valor aqui para vocês? Porque é o primeiro curso online, eu quero sentir de vocês o quanto vai ser transformador, eu quero que vocês aprendam, eu quero que vocês desenvolvam o autoconhecimento, elevem aí a consciência de vocês realmente para um outro nível. A partir de quando você estuda, quando você se informa, quando você entende o que pode estar acontecendo no seu coração, você tem uma clareza de qual caminho você deve seguir, o que você precisa fazer para você mudar, para você sair desse lugar. A Lu, esse curso vai ser incrível, a Nádia é uma excelente profissional e vai te ajudar. É isso mesmo, eu quero ajudar. Obrigada, viu, Lu? O autoconhecimento é fascinante, temos que nos conectar com a nossa verdadeira essência. Exatamente, nós estamos muito apegados ao nosso ego. Nós precisamos descascar nossa cebola para a gente entrar em contato com a nossa essência, com quem você realmente é. A gente consegue encontrar a nossa essência através do autoconhecimento, através de quando você começa a reconhecer em você os seus verdadeiros valores, tá? Isso é autoconhecimento. A gente não precisa e nem deve esperar o valor das outras pessoas. E é muito natural que isso aconteça. A partir de quando você fortalece o seu autoconhecimento, você naturalmente começa a olhar para você com outro olhar. Você começa a olhar para você de forma muito mais amorosa, muito mais confiante. Tá bom, minhas amadas? Então, deixa eu mostrar rapidamente também, que a gente já passou do horário, né? As formas de pagamento, tá? Então, para quem tem o aplicativo do PayPal e tem cartão de crédito internacional, pode fazer a transferência pelo PayPal. Para quem tem conta no Brasil, pode fazer um Pix, tá? Que é bem fácil, bem tranquilo. Para quem tem cartão de crédito no Brasil ou tem alguém aqui no Brasil que pode efetuar o pagamento para você, eu encaminho um link do PagSeguro e você pode parcelar, tá? Esse valor. Ou depósito na conta do correio, né? Meu irmão mora no Japão, então é só fazer a transferência, depositar na conta dele e depois ele faz a transferência para mim, tá? Então, tudo para facilitar a vida de vocês, para que vocês tenham essa oportunidade, se deem essa oportunidade para você se autoconhecer, para você estudar. Para quem me conhece, para quem me acompanha, sabe que o estudo é algo que transformou a minha vida, né? Se hoje eu estou aqui, se hoje eu consegui tantas coisas, se eu consegui realizar tantas coisas na minha vida, é porque o estudo me proporcionou isso, sabe? Então você pensa assim, mas estudar, gente, eu não estudo faz tanto tempo, eu acho que eu não vou conseguir aprender. Consegue, tá? Consegue, porque o objetivo desse curso é fazer com que você se conecte com você, com as suas emoções, e quando você tem esse desejo, essa vontade no seu coração de você se desenvolver, eu tenho certeza que você vai conseguir se conectar. Quanto mais você se conecta, mais fortalecida você vai estar, mais clareza você vai ter da sua identidade, de quem realmente você é, e com mais facilidade você vai conseguir sair desse lugar e começar a ter atitudes em prol de si mesma, tá? Esse é o meu objetivo, esse é o meu propósito no trabalho com vocês,
mulheres que moram aí no Japão, para que vocês consigam se conectar, fortalecer, realmente redescobrir quem vocês são na sua essência, porque quanto mais você se conhece, quanto mais você entende as suas emoções, mais equilíbrio emocional você vai ter para lidar com os desafios, né? Desafio todo mundo tem, eu tenho, você tem, e a gente precisa lidar com isso, tá bom? Então, essa é a grande novidade, é o Conecte Mais em busca do seu equilíbrio emocional,